Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET 19 da VTV. No programa de hoje estamos recebendo aqui o vereador Ricardo Alba, do PP. Tudo bem, vereador? Prazer tê-lo conosco. Tudo bem, Marcão, a honra é toda minha, é um prazer falar com você, com os telespectadores da TV Legislativa, com o cidadão blumenauense e prestar contas do nosso mandato. Então, o senhor está aqui no cumprimento do mandato. Como é o dia a dia, vereador? Com a comunidade, atendimento à comunidade, como é que é o dia a dia do parlamentar? Muito corrido, tá? O meu dia a dia como vereador é muito corrido. A gente realiza vários atendimentos no gabinete, muita gente nos procura no gabinete, e quando nós não estamos atendendo no gabinete, nós estamos nos bairros da cidade. A gente tem atuado em todos os bairros, vendo os problemas, levando as demandas para o Executivo Municipal, cobrando os secretários, sobretudo, Marcos, na área da educação. Nós temos fiscalizado com rigor as escolas públicas municipais. Eu tenho feito um relatório dessas visitas, de alguns problemas que nós verificamos no local, né? De reformas, de ampliação, de problemas estruturais, qualitativos também, e temos levado a Secretaria Municipal de Educação para que se proceda aí às melhorias necessárias. Certo. E o senhor, além desse trabalho todo de visitas, recebimento de pessoas aqui em seu gabinete, lógico, o senhor sempre está aqui todas as terças e quintas-feiras nas sessões ordinárias, mas o senhor faz parte de algumas comissões, entre elas, uma das mais importantes aqui na Câmara de Vereadores, que é a Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. O senhor é vice-presidente desta comissão, não é mesmo? Sou integrante, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde nós fazemos a análise constitucional de todos os projetos de lei que entram na casa, de todos os vereadores. Faço parte também, sou presidente da Comissão de Transportes, e nessa comissão a gente analisa os aspectos de transporte da cidade, desde o coletivo ao transporte privado. Faço parte da Comissão de Educação também, e nesse sentido rodo todas as escolas aí do município de Blumenau. A gente vem com esse viés de educação muito forte, tá, Sim, Marcos? é professor também? Eu sou professor, sou filho de professores, estudei a minha vida inteira em escola pública, no Conjunto Educacional Pedro II, ali na região da Alameda. Então a gente tem esse carinho muito forte pela educação pública e fazemos o trabalho nesse sentido, né? Não só nas terças e quintas aqui, a gente está todo dia aqui no gabinete, fazendo atendimento, e quando não estamos no gabinete, estamos na rua. Ô vereador, e a formação no direito lhe dá uma base boa na Comissão de Constituição, não é? Com certeza, ali na CCJ, né, como a gente chama, a gente analisa a constitucionalidade, a gente verifica se o projeto que o vereador encaminhou, ele segue a Constituição Federal ou não segue. Se não segue, morre por ali. Se segue, vai para as outras comissões de finanças e as comissões temáticas de educação, transporte e outras comissões. Então, a formação em direito, eu sou professor universitário, dou aula de direito constitucional, direito internacional, com certeza me dá mais facilidade em analisar esses projetos e verificar se a proposta do vereador ela condiz com a competência constitucional reservada ao município. Certo. Porque muitas vezes a gente vê algumas propostas que não são de competência dos vereadores, são de competências dos deputados estaduais, federais, senadores. Então foge da nossa competência, o que gera inconstitucionalidade. Ô vereador Alba, o senhor chegou aqui, nós fizemos a entrevista assim que você assumiu a Câmara de Vereadores, e você colocava assim, eu quero fazer diferente, eu quero trabalhar para a economia da Câmara de Vereadores, e o senhor tem trabalhado nesse sentido, já existem números desse trabalho aí que você antecipou de economia na gestão? Inclusive esse era o slogan da campanha, né? Vamos fazer diferente. E eu estou mostrando no dia a dia aqui na Câmara que não era apenas um slogan de campanha, Marcos. É realmente uma proposta que vem sendo executada pelo meu gabinete, Gabinete 21, diariamente, no que se trata a projetos, trabalho comunitário, projetos de lei e economia do dinheiro do contribuinte, que a gente tem que respeitar o dinheiro do contribuinte. Dinheiro público não existe. Dinheiro do contribuinte sai de você, sai da sua família, sai das empresas que mantêm toda a estrutura pública. Sim. Então a gente tem uma média mensal de R$ 55 de gasto de gabinete. Pensa comigo, Marcos. A verba destinada aos vereadores é R$ 3.000
mensais para gasto em gabinete. Certo. Nós gastamos R$ 55,00 como média mensal. Além disso, não utilizamos o carro da Câmara, não utilizamos a gasolina, consequentemente. Que é uma outra economia. Que é uma outra economia. Grande até. Grande. Não utilizamos o celular funcional e a verba para manter o celular. Ou seja, disparado, nós somos aqui o gabinete mais econômico em respeito ao dinheiro do contribuinte. Nós viemos realmente fazer diferente. Não era apenas um slogan de campanha, era uma proposta de uma política pública diferente, de uma nova visão, de uma nova geração política. Certo. O respeito ao dinheiro do contribuinte. E fazendo toda essa economia e trabalhando. Porque a gente vem trabalhando muito. Ontem, dia 23, fechou 4 meses de mandato. A Câmara abriu aqui dia 23 de janeiro. Sim. Nosso gabinete começou a trabalhar dia 9 de janeiro. Mas vamos contar dia 23 de janeiro. 23 de maio, fechou 4 meses. Já tenho 3 projetos de lei sancionados pelo prefeito municipal. Aliás, 2 em andamento e um terceiro para sanção. O dos carros abandonados nas ruas, para retirar os carros abandonados. Certo. A proibição de afixação de cartazes em locais públicos ou privados sem autorização do gestor público ou do proprietário do imóvel, caso privado. E agora a empresa amiga da escola, que é um excelente projeto para a cidade, que foi aprovado aqui na Câmara e que segue para a sanção do prefeito municipal. Eu já vou trabalhar esses projetos aí de uma forma isolada, né? Mas antes disso, voltando ali na economia, o senhor tem andado de ônibus também? Procura andar de ônibus? Temos. É claro, como é que tá a situação do transporte coletivo? Não está boa, não tem como negar. Não, o transporte coletivo de Blumenau não está bom. A gente está cobrando o Executivo Municipal para que as condições do edital lançado com a vitória da empresa Piracicabana, que mudou de nome agora, Sim. sejam cumpridas. Agora as condições têm que ser cumpridas, a renovação da frota e a qualidade dos ônibus. Mas não tem como negar que as condições do transporte público em Blumenau hoje deixam a desejar. O que a gente vai cobrando é a melhoria do sistema público de transporte. Acompanhando todo esse processo que ocorreu até essa própria licitação, o senhor acredita que vai realmente haver uma mudança? Vai melhorar? Eu acredito que sim. Vai ficar mais justo? Eu acredito que sim. Para quem paga? Justo no sentido de custo-benefício. A passagem é alta, mas o benefício não está sendo compensatório. Então, realmente, o poder público ele tem que cobrar as condições constantes do edital. E nós fazemos a nossa parte como vereador, enquanto vereador, em relação ao CETERM, em relação ao prefeito, cobrando essas melhorias. Certo. Vereador, agora vamos falar dos seus projetos de lei, né? Porque foram vários, né, que o senhor apresentou, mas a proibição da fixação de cartazes e placas em vias públicas. Eu quero que o senhor explique um pouco mais esse projeto, para que a comunidade consiga compreender a profundidade do mesmo. Isso é muito importante para a manutenção da beleza da cidade, né? A previsão de pichação, ela já existe, de proibição de pichação, melhor dizendo. Tá lá, é proibido fazer pichação, certo. Artigo 157 do Código de Posturas. O que a gente fez foi alterar esse artigo 157, colocando também a proibição de afixação de cartazes em locais públicos ou privados, em muros, por exemplo, de residências, em locais públicos também, sem que haja a autorização do gestor público ou do proprietário do imóvel. Porque a gente vê a cidade realmente bagunçada nesse aspecto. Vários cartazes aí, desde tarô, cartomante, todos os aspectos. Impostes. Né? Poluição visual. Poluição visual total, assim, na cidade. Então é isso que a gente quer proibir. Já existe a proibição de pichação. A gente simplesmente acresceu, no artigo 157 do Código de Posturas, que é da década de 70, a proibição de afixação de cartazes, o que gera um benefício muito grande para a cidade, proposta minha, aprovada aqui na Câmara de Vereadores e já sancionada pelo prefeito municipal. Inclusive em Tapumes a gente vê bastante. Em Tapumes também não pode. Também não pode, sem autorização do proprietário ou do gestor público. Certo. Em qualquer lugar não pode, então. Perfeito. Sem autorização. Se for um prédio público e ir lá colocar um cartaz de um evento, tem não que pode. ter autorização. Certo. Sem autorização não pode do gestor público, certo. se o prédio for público. Ou do proprietário,
se for um imóvel privado. No tapume também não pode. Também não pode, também não pode. Então tá certo. Então, projeto já sancionado e artigo 157 já alterado. O senhor acredita que vai garantir uma cidade mais limpa? Eu acredito que sim, inclusive há a previsão da punição, uma multa de R$ 1.500 para quem for flagrado, né, cometendo esse ato ilegal. Não é uma sanção penal, é uma sanção administrativa, né, uma multa administrativa prevista ali no Código de Posturas. Já havia essa previsão, repito, no caso de pichações, a gente estendeu para a fixação de cartazes. O senhor apresentou um projeto muito bacana também, que trata aí da empresa Amiga da Escola. Eu quero que o senhor explique esse projeto no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna hoje conversando com o vereador Ricardo Alba, do PP. É um minuto só e a gente já volta. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL o vereador Ricardo Alba, do PP. Para você que não anotou aí, não acompanhou aí o primeiro bloco, nós já falamos com ele sobre alguns projetos que ele apresentou aqui na casa e agora estamos aí aprofundando cada um deles. Vereador, o senhor apresentou um projeto muito importante, denominado Empresa Amiga da Escola. De que forma as empresas podem ajudar as escolas do município? Marcão, esse projeto é muito importante para a revitalização da educação pública municipal. É um projeto simbólico, é uma parceria público-privada, estimula parcerias público-privadas, melhor dizendo, no sentido de uma determinada empresa adotar a seu critério uma determinada escola, pode ser do bairro ou não, e prestar algum tipo de reforma, algum tipo de mão de obra, com materiais, com serviços, no sentido de promover a própria empresa que faça isso, colocando aí, deixando que a empresa explore a publicidade da obra. Por que não autorizar a empresa a divulgar isso daí no rádio, na televisão ou na própria escola, com uma placa, nós reformamos a escola tal. Nós reformamos a quadra de esportes da escola tal. Antes não podia fazer isso, vereador? Antes até podia, mas não era incentivado. Não tinha lei que proibia um ente privado a reformar uma escola, por exemplo. O que a gente fez foi focar numa parceria público-privada, incentivando-a, linkando as empresas a um determinado educandário, de forma a estimular que as empresas adotem uma determinada escola no sentido de explorar o campo publicitário. Haja vista que o município ele não pode fazer um outro benefício, por exemplo, fiscal, não pode reduzir a carga tributária da isenção ou abatimento de tributos. A gente não pode fazer isso. Então, de que forma vincular, estimular que as empresas adotem um determinado educandário? Deixa explorar a publicidade nos rádios, na televisão, ou colocando uma placa, por exemplo. A empresa tal reformou a quadra de esportes, por exemplo. Por que não autorizar isso daí? A lei vem para autorizar isso daí, para incentivar esse tipo de interação entre o público e o privado, que só vem a acrescentar no ensino público municipal. Nos Estados Unidos e na Europa isso é muito utilizado pelas empresas. Inclusive empresas que constroem ginásios, empresa, até a gente pode colocar aqui a Coca-Cola, a Pepsi, aquela briga deles, eles constroem estádios e de uma forma que eles possam explorar a comercialização, a publicidade dentro desses ginásios nos educandários. Então isso pode também agora em Blumenau. Isso pode agora em Blumenau e isso está sendo estimulado com essa lei de nossa autoria, que segue para as mãos do prefeito agora para ser sancionado. Então a gente quer realmente aproximar as empresas da cidade das escolas públicas municipais, fazendo esse link através da lei e possibilitando que uma determinada empresa adote uma determinada escola a seu critério. E a exploração da publicidade na escola será regulamentada pela Secretaria Municipal de Educação. O tamanho da placa, por exemplo. Uma placa no ginásio de esporte. Esse ginásio foi reformado pela empresa tal. Isso é um incentivo à melhora contínua
do sistema educacional municipal e também essa aproximação, essa interação entre o setor público e o setor privado. Muito bacana a ideia. Muito bacana, né? Muito bacana. E o senhor está animado com a sanção desse projeto? Estou animado. Eu conversei já com o gabinete, não sei qual vai ser a resposta, né, definitiva do prefeito, mas entendo que o projeto é bem visto pelo Executivo Municipal, é bem visto pela sociedade, né, naquele projeto. Na internet ele é muito bem comentado, também acredito que o prefeito vai sancionar e a gente vai linkar, nós vamos procurar o empresariado local e linkar com as determinadas escolas para que se proceda a revitalização dessas escolas sem que a todo momento as escolas tenham que bater na Secretaria Municipal de Educação, no prefeito, cobrando recursos que muitas vezes não tem. E as escolas ficam às mínguas, né? Enquanto esses recursos não vêm. Com certeza. Vereador, o senhor também apresentou um projeto de lei que trata aí de remoção de veículos apreendidos pela polícia. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse seu projeto aí. Esse projeto já foi sancionado, um projeto de minha autoria, versa sobre veículos abandonados em vias públicas. Ele altera uma lei já existente, de 2014. Ele altera no sentido de incluir como veículo abandonado os que estão apreendidos pela Polícia Civil ou Militar, com ou sem ordem judicial, certo, que estejam abandonados em vias públicas. Exemplo, Marcão, você que nos assiste em casa. Na Central de Polícia do Garcia, a polícia prende os veículos e, por não ter onde depositar esses veículos, deixa os veículos nas ruas, abandonados lá, apreensão judicial ou policial. E eles literalmente apodrecem na frente das casas das pessoas, gerando questão sanitária, por exemplo, né? A URB não consegue limpar o local, certo, tem focos de dengue, então a gente quer retirar esses veículos abandonados das ruas. Tem lei, foi de minha autoria, essa alteração, certo, foi sancionada pelo prefeito. Semana que vem, nós já estaremos nos reunindo com o prefeito, presidente do CETERB, Carlos Lang, delegado regional Rodrigo Marchetti, para que a gente possa retirar esses veículos do entorno da delegacia. E levar para onde? Aí é que tá, Marcos. A gente não pode disciplinar o que a polícia vai fazer com os carros. O destino? O destino, por quê? Porque a polícia é um órgão estadual. Certo. A gente não pode disciplinar isso. A gente pode disciplinar, e foi o que eu fiz, que o veículo não pode ficar na rua. A rua é pública municipal. Não pode ficar na rua. O destino, a polícia vai dar, ou o judiciário vai dar, se for por apreensão judicial. Certo. O que a gente pode fazer e viabilizar junto ao Executivo Municipal é um convênio com o CETERB para que os carros apreendidos pela Polícia Civil ou Militar sejam depositados no pátio do CETERB na Dr. Pedro Zimmermann. Isso a gente pode tentar fazer. Mas o destino quem dará é a Polícia Civil. O que a gente determinou por lei, sancionada pelo prefeito, é que não pode ficar abandonado na rua. E considera-se veículo abandonado a partir de 30 dias da apreensão. Apreendido na rua, ficou na rua 30 dias, já considera-se abandonado pela lei. Tem um problema gravíssimo ali na central de polícia aqui no grave. Garcia, né? Atrapalha a vida das pessoas, imagina, incomoda realmente os moradores da região. Às vezes são carros quebrados, entra água, vidros quebrados, mosquitos. Com certeza, foco de dengue, mau cheiro, o mato crescendo embaixo e ao redor. Realmente é um incômodo, né? Atrapalha a qualidade de vida das pessoas do entorno. E não é, esse apenas foi um exemplo. Sim. Tem veículo abandonado por toda a cidade. Sim. E a gente quer retirar esses veículos de toda a cidade. Olha, muito, muito bacana esse projeto, viu? Bacana mesmo. Vereador, e o senhor também, além de apresentar esses projetos aí, o senhor, quando a gente conversou a primeira vez aqui no Fala Vereador, o senhor disse assim, ó, eu tenho uma proposta para a gente mudar o horário das sessões ordinárias. Eu quero fazer um projeto, né? Hoje as sessões ordinárias são às terças e quintas-feiras, às 15 horas. Perfeito. E o senhor falava, não, Marcão, eu quero colocar a sessão à noite. Para quê? Para que toda a comunidade consiga vir aqui acompanhar as sessões ordinárias. Como é que está a situação desse projeto? Marcão, esse é o nosso desejo, possibilitar que as pessoas que nos assistem agora pela TV Legislativa possam vir aqui à Câmara de Vereadores. Acompanhar. Quem é que pode, às 3 horas da tarde, vir à Câmara de Vereadores? Está todo mundo trabalhando nesse horário. Então, nós temos que fazer uma sessão transparente. E transparência, para mim, é possibilitar com que você, que está em casa,
possa assistir à sessão. Não apenas pela televisão, mas presencialmente. Então a gente se reúne atualmente às terças e quintas, com início às 15 horas. Isso inviabiliza 90% da população de vir aqui participar, cobrar do processo político, dar ideias, conversar com o seu vereador. Por isso que eu propus, já no primeiro dia do mandato, isso era um compromisso de campanha meu, estava inclusive no Santinho, Sim. No primeiro dia do mandato eu propus a alteração das sessões, não só das sessões, mas do horário de funcionamento da casa, para que não gere hora extra, para que não gere R$1 de hora extra, com alteração do horário dos servidores, como a prefeitura faz, né? E pode ser feito por lei, por alteração no regimento, para após as 18 horas. Ou que comece às 17, 17h30, mas de uma forma que o cidadão possa vir acompanhar, cobrar, fiscalizar o trabalho dos seus representantes. Porque às 3 horas não tem como a maioria das pessoas fazerem isso, Marcos. E esse projeto está em trâmite? Ele está em trâmite na casa, ele encontra resistência aqui na casa. Não sei se vai obter um número de votos favoráveis. Está em trâmite, precisa de 2/5, Certo. precisa de 10 dos 15 vereadores. É uma votação expressiva. Eu estou fazendo a minha parte, estou cobrando também, né, dos outros vereadores a aprovação desse projeto que, no meu entender, respeito quem pensa de forma diversa, no meu entender, vai trazer um ganho qualitativo para Blumenau. Vereador, para a gente encerrar o Fala Vereador, nessa conversa tão clara e tão aberta que nós tivemos até agora, eu gostaria de saber o posicionamento do vereador Ricardo Alba como parlamentar, como professor e como oficial de justiça que o senhor é, né, sobre essa questão nacional que a gente vive, essa questão envolvendo a presidência da República. Qual é o seu posicionamento? O meu posicionamento é o posicionamento do cidadão brasileiro, de inconformismo, indignação, repúdio ao que vem acontecendo no cenário nacional. Todos os partidos envolvidos em corrupção, inclusive o meu, Marcos, o PP tem inúmeros registros de corrupção, assim como o PT, o PSDB, todos têm casos de corrupção. E a gente tem que renovar a política, realmente. E a gente só vai renovar a política na medida em que você, cidadão de bem, passar a se envolver na política, der a sua contribuição. E é o que a gente procura fazer aqui diariamente, no nosso gabinete, na comunidade, nos bairros, nos projetos de lei. Em relação ao Congresso Nacional, é uma vergonha, né? A maioria dos representantes envolvidos em casos de corrupção, com financiamento ilegal de campanha, financiamentos agora da empresa JBS, né, com propinas, Sim. como ficou comprovado em diversas delações, envolvimento do próprio presidente da República, senhor Michel Temer. Eu acredito que a Constituição deva ser cumprida. O artigo 81 da Constituição fala que se houver afastamento ou impedimento do presidente e do vice, terá que ter novas eleições indiretas, no caso agora em se tratando dos 2 últimos anos do mandato. O Congresso Nacional vai fazer eleição no prazo de 30 dias e espero que uma pessoa idônea assuma a nação até outubro de 2018, quando aí sim todos nós iremos às urnas novamente eleger legitimamente um representante do povo. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no Fala Vereador, obrigado por essa oportunidade de a gente ter essa conversa franca, séria, falando de todos os assuntos e publicizando aí o seu trabalho como parlamentar. Eu é que agradeço, estou à disposição da TV Legislativa, a gente faz de forma muito transparente e diariamente também a prestação de contas do nosso mandato pelo Facebook, pelas redes sociais, WhatsApp. Então, a todo momento, a gente está prestando contas aí ao cidadão. Sucesso. Obrigado. Conversamos no Fala de hoje com o vereador Ricardo Alba, do PP. Fala fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.